Konnichiwa. O genki desu ka? Tá, tudo bem? E aí, vamos preparado para mais algumas partículas? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver primeiro a partícula wo, que num contexto de uma frase, quando o wo é utilizado como partícula, acaba se omitindo esse W do wo e acaba soando mais como, a pronúncia muda um pouquinho e ele acaba soando mais como só o O. Então, dois exemplos aqui. Watashi wa chōshoku o tabemasen. Watashi wa chōshoku o tabemasen. Eu não tomo café da manhã. Então, veja que quando você fala Watashi wa chōshoku o tabemasen, então já a partícula o W, o, aqui que você já aprendeu, ele, no contexto da frase ali, quando utilizado como partícula, a gente omite esse W e ele acaba soando somente como o. E quando que a gente utiliza a partícula o? Que ela é utilizada sempre ela funciona como se ela fosse o objeto direto, ou seja, ela é uma partícula indicadora do objeto. E ela vem depois do objeto direto de uma ação. Por exemplo, aqui, chōshoku o tabemasen. Então, o que eu não como, o que eu não tomo? O café da manhã. Eu não tomo café da manhã, eu não faço minha primeira refeição do dia. Então, aqui ele está depois do objeto direto, que é o chōshoku, que é o café da manhã. Aqui um outro exemplo. Yoru, watashi wa terebi o mimasu. Yoru, watashi wa terebi o mimasu. Eu assisto TV à noite. Então, aqui também. Veja aqui. O que eu faço à noite? O que eu assisto à noite? O que eu assisto à noite? Terebi o mimasu. Yoru, watashi wa terebi o mimasu. Então, a partícula o também aqui está vindo depois do objeto direto de uma ação, que é o objeto aqui, a TV. E o que eu faço? Eu vejo, eu assisto a TV. Uma das maneiras de se traduzir a partícula o pode ser traduzida como através de, ou da, ou somente da, de uma origem, né? Uma outra forma de se utilizar a partícula o é quando a gente adiciona a partícula o ao verbo suru, que é o verbo fazer. Aí a gente acaba transformando essa partícula em um verbo transitivo, que é o que eu acabei de dizer, que, relembrando só o que é o verbo transitivo, ele é um verbo que apresenta um sentido incompleto sem a presença dos complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. É a mesma coisa do exemplo anterior. Watashi wa chōshoku o. Aí, se você falar só isso, café da manhã, e aí, né? Então, mesmo em português, também fica sem sentido. Então, sempre vai ter que ser, ele vai estar ali para estar ligando, para dar sentido à frase. Então, vamos continuar aqui, por exemplo, da mesma forma que em português. Por exemplo, o verbo fazer. Fazer o quê? Né? Fazer um bolo, fazer exercício, fazer dever. Outro exemplo aqui, por exemplo, o verbo começar. Começar o quê? Né? Começar o jogo, a história, o trabalho, as aulas, a falar em japonês. Né? Então, por isso que a gente vai ver agora essa forma de utilização da partícula o. Aqui. Por exemplo, benkyō, que significa estudo. Então, benkyō suru.
que é estudo. Só o estudo não dá sentido. Então, o que eu faço? O verbo, aí sim, junto com o mais o verbo suru, aí sim, estudar. Outro exemplo, gorufu, gorufu, que é golfe. Só o golfe também jogado a palavra no ar, tanto em português quanto em japonês, não dá sentido. Então, jogar golfe. Gorufu o suru, gorufu o suru. Denwa, denwa, que é telefone, também. Denwa o suru. Eu vou fazer uma chamada telefônica, vou fazer uma ligação. Denwa o suru. Outro exemplo aqui. Tênis. Tênis, que é só tênis. Então, para dar sentido a essa frase, então a gente usa aqui o. Tênis o suru. Tênis o suru, que é jogar tênis. E repare que em todas as frases, em todos os exemplos que eu dei até agora, mesmo sendo a partícula, mesmo sendo o wo, a consoante wo, quando ele está aqui na frase, no contexto de uma frase, praticamente é omitido esse, como eu havia comentado. Benkyou o suru, gorufu o suru, denwa o suru, tenisu o suru. Agora, uma outra maneira também muito utilizada da partícula o é o mais o verbo shiteiru. O shiteiru, ele geralmente está acompanhando a partícula o quando é o nome de uma ocupação ou posição. Então, vamos ver aqui um exemplo. Watashi no chichi wa tenchou o shiteiru. Watashi no chichi wa tenchou o shiteiru. Ou seja, meu pai é gerente. Então, só watashi no chichi wa tenchou. Só que não dá sentido, a pessoa não vai conseguir entender. Mesma coisa. O meu pai, em português até, aqui eu até coloquei uma frase bem curta, mas o meu pai está ocupando o cargo de, né, gerente, seria uma tradução mais longa, né, se eu fosse colocar bem literal mesmo. Então aqui eu só dei uma abreviadinha para ficar mais simples aqui a tradução. Então aí, mas se você falar o meu pai gerente, a pessoa também não vai entender. Então aí justamente por esse motivo que aqui também em japonês o shiteiru. Então, watashi no chichi wa tenchou shiteiru. Então, meu pai está sob a posição de gerente, eles ocupam o cargo de gerente. Aí sim vai dar todo o sentido à frase. Agora, aqui um outro exemplo. Kare no tomodachi wa zangyou o shiteiru. Kare no tomodachi wa zangyou o shiteiru. Os amigos dele estão fazendo hora extra. Aqui também. Kare no tomodachi wa. Aí você vai deixar assim no ar, né? O que tem os amigos dele, né? Estão fazendo. A primeira coisa que você pensa é: estão fazendo o quê, né? Ou tá fazendo o quê? Kare no tomodachi wa zangyou o shiteiru. Igual, por exemplo, Kare no tomodachi wa benkyou o shiteiru. O que os amigos dele estão fazendo? Estão estudando. Então, agora uma outra partícula que a gente vai ver hoje é a partícula ga, que indica a forma potencial do verbo e o objeto dos verbos de habilidade. Parece até um palavrão assim, né? Mas calma que não é não. Veja aqui. O verbo dekiru, dekiru, que significa saber fazer, ser capaz de.
Então, saber fazer alguma coisa, ser capaz de alguma coisa. E aqui, por isso, verbos de habilidade. Então, por exemplo, aqui é o verbo wakaru, então, que é entender, compreender, então ser capaz de entender, compreender, então ter essa habilidade. Então, de novo, 10-0 para esse negócio, já tá 1000 já, né? Se eu for somar de 10 em 10 aqui. Então, vamos ver o exemplo. Watashi wa barebolu ga dekimasu. Watashi wa barebolu ga dekimasu. Então, eu sei jogar, eu sou capaz de jogar vôlei. Barebolu ga dekimasu. Aqui, outro exemplo. Watashi wa eigo ga wakarimasu. Watashi wa eigo ga wakarimasu. Eu entendo, eu compreendo, eu tenho a habilidade de compreender inglês. Então, watashi wa eigo ga wakarimasu. Outro exemplo aqui também utilizando a partícula ga. Watashi wa portugalu go ga hanasemasu. Watashi wa portugalu go ga hanasemasu. Eu sei falar, eu tenho habilidade de falar na língua portuguesa do Brasil. Então, até agora a gente viu que a partícula ga, ela indica tanto a forma potencial do verbo e o objeto dos verbos de habilidade, certo? Então, agora nós vamos ver, aprender o uso da partícula ga indicando existência. Então, a gente vai ver aqui, vamos aqui para a tela, ver os verbos que expressam existência. Então, aqui o verbo aru, que é o verbo ser, estar, ter, só que, pequeno detalhe, para objetos inanimados. E o verbo que também expressa existência é o verbo iru, que também significa ser, estar e ter, só que para objetos animados. Vamos ver que na prática isso é muito mamão com açúcar mesmo. Olhando assim, você fala, nossa, como que eu vou saber quando é o aru, quando é o iru? Dá para saber tranquilamente, é só na prática mesmo. Vamos ver os exemplos que vai facilitar bem a vida. Vamos lá. Sakashita-san, jikan ga arimasu ka? Sakashita-san, jikan ga arimasu ka? Sakashita-san, jikan ga arimasu ka? Então, Seu Sakashita, o senhor tem um tempinho, né? Para falar comigo, né? Então, aí você vai abordar a pessoa, né? Esse é o exemplo que eu coloquei assim. Sakashita-san, jikan ga arimasu ka? Então, aí veja que, por que o aqui é o verbo aru? Aí aqui na forma mais culta, né? Na forma mais formal, na maneira mais formal, o arimasu ka. Então, mas é do verbo aru. E por que é aru e não iru? Porque você está perguntando se a pessoa tem um tempo. O tempo é o que? Aqui. O jikan. Jikan é um objeto, é uma coisa inanimada. Então, jikan ga arimasu ka? Então, você jamais poderia dizer imasu ka. Então, porque não é esse estar, porque o tempo não é uma coisa palpável, né? Infelizmente, é um objeto inanimado. Então, arimasu ka. Vamos ver então aqui um outro exemplo. Kobayashi-san, oko-san ga imasu ka? Kobayashi-san wa oko-san ga imasu ka? Veja que aqui o ga, a partícula ga, ela vem acompanhada do verbo imasu, do verbo iru. Imasu ka?
só que da maneira mais formal. Então, imasu ka? Oko-san ga imasu ka? Então, Sr. Kobayashi, você tem filhos? Então, aqui já muda completamente de figura. Você jamais iria usar o aru, né? Porque aí o aru como eu disse, é para objetos inanimados. E aqui no caso, você está perguntando para a pessoa se ele tem filhos. Então, aí sim é uma pessoa, então é um objeto animado, é uma pessoa. Então, aí sim você vai utilizar o iru, o verbo iru. Então, imasu ka? Outro exemplo aqui. Petto ga imasu ka? Petto ga imasu ka? Então, petto é animais de estimação. Então, aí você já para e pensa. Então, animal de estimação, então tá. Então, tem vida, né? Então, eu vou... Então, é um objeto animado. Então, aí eu vou perguntar petto ga imasu ka? Viu que não tem nenhum segredo assim para saber quando a gente vai usar o ga arimasu ka ou o ga imasu ka por ser um objeto inanimado ou algo que não tenha vida, ou um objeto animado, ou seja, algo que tenha vida. Então é bem tranquilo. As partículas que a gente viu hoje, então, foram as partículas o e a partícula ga. Então, agora, terminando essa aula, então, quero que você faça os exercícios que eu deixei aqui para você. Se tiver alguma dúvida, então, é só entrar lá no nosso canal e deixar o seu comentário, a sua dúvida, ok? Então, ganbatte kudasai! Já né!